Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos estudar a matéria de biologia e eu vou explicar para vocês, vou falar tudinho para vocês, ok? Então, vamos começar. Primeiro de biologia A, ou seja, do Luiz Felipe, a gente tá aprendendo alguns complexos básicos e o primeiro deles são os lipídios. Lipídios nada mais são que gorduras, eles não são fonte primária do nosso corpo, eles são, acho que, terciária, e eles servem para reserva, reserva alimentar e também de isolamento térmico, ok? A gente tem 5 classificações quando se trata de lipídios. A primeira delas é os glicerídeos. Glicerídeos nada mais são que as gorduras e óleos. Lembrando que óleo ele é melhor e gordura é pior para o nosso corpo, ok? Então, glicerídeos, gorduras e óleos, eles não são um dos grupos mais importantes, mas a gente tem os glicerídeos. Depois dos glicerídeos, a gente tem os esteroides. Os esteroides são aqueles responsáveis pela produção, né, pela composição do colesterol. Lembrando que o colesterol é extremamente importante porque ele compõe a nossa membrana plasmática. A gente tem dois tipos de colesterol, o LDH, o LDH, o LDL e o HDL. O LDL é o colesterol ruim porque é high low density e o HDL ele é o colesterol bom porque é high density, ok? Então a gente tem os esteroides que compõem o colesterol. Qual a função do colesterol no nosso corpo? Ele tem várias funções. Ele produz sais biliares, ele produz hormônios sexuais e ele também produz a nossa vitamina B. Então é de extrema importância, ok? Aí a gente tem os cerídeos. Os cerídeos, eles não são tão importantes, mas é bom a gente saber. Os cerídeos, que são os lipídios, é como a nossa cera do ouvido, ou também em algumas plantas, elas servem para impermeabilização e proteção. Por eles serem impermeabilizantes, eles são hidrofóbicos, ou seja, eles não se misturam com a água. Depois dos cerídeos, a gente tem o fosfolipídio. O fosfolipídio, basicamente, é a estrutura dos lipídios que vai compor a membrana plasmática. E a gente tem que saber que ele tem duas partes, a parte polar e a parte apolar, ok? A parte polar é a cabecinha, a parte apolar é a cabecinha e a parte polar é o corpinho, ok? Então, o fosfolipídio, ele compõe a membrana plasmática, formada por aquelas cabecinhas. Nessas cabecinhas também é onde a gente tem o colesterol, então, super importante. E também, por último, mas não menos importante, os lipídios também compõem os carotenoides. Carotenoides lembra sempre de cenoura, alimentos mais ou menos assim. Eles são de extrema importância para a nossa visão, para pigmentos fotossintéticos e, ou seja, nossa vitamina A, ok? Então, lipídios, eles são isolantes térmicos e reserva alimentar. Eles têm 5 grupos. O primeiro não vou falar em ordem, né? Vou falar fosfolipídios, carotenoides, glicerídeos, esteroides e cerídeos, ok? Como as funções a gente já debateu, é basicamente isso. Depois dos lipídios, a gente tem as proteínas. As proteínas é de longe uma das mais importantes do nosso corpo. A proteína nada mais é que uma junção de vários aminoácidos. A gente tem só 20 aminoácidos. Mas como então a gente tem vários tipos de proteína? Porque a gente pode se diferenciar em ordens de aminoácido e também cada aminoácido vai se diferenciar pelo seu radical. Então, diferentes radicais formam diferentes tipos de proteínas. Essa união de aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Ela é muito importante porque é a ligação entre os aminoácidos que vai formar as proteínas. A formação de proteínas, você tem que saber que ela ocorre por desidratação. Então, a gente perde água para formar proteína e o contrário, para quebrar a proteína, a gente ganha água, ok? Síntese por desidratação. A gente tem amina, hidrogênio, carboxílio radical, ok? E a gente tem a estrutura. A gente tem 4 estruturas da nossa proteína. A primária e a secundária, elas são, vamos dizer, inativas. É quando elas acabaram de sair do ribossomo ou quando elas acabaram de sintetizar. Elas só vão exercer sua função de proteína mesmo a partir da terciária ou da quaternária. A partir da terciária e da quaternária, elas estão mais
condensadas. Então, aí sim elas conseguem exercer as suas funções, ok? Essas estruturas, elas podem sofrer desnaturação. Essa desnaturação pode ser reversível ou irreversível. E além dessa desnaturação, como que ocorre a desnaturação? Ela pode ser pela mudança de pH e pela mudança de temperatura, ok? Então, essa desnaturação, ela vai mudar a estrutura da proteína e vai desativar a função dessa proteína no seu corpo ou no seu alimento. Eu vou dar 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é da desnaturação irreversível. Por exemplo, um ovo frito. Quando você pega o ovo e frita o ovo, ele muda. A clara, que ela era transparente, ela fica branca. A gema, ela era uma bolinha, ela fica sólida. E não tem como o ovo que tá frito agora voltar a ser o ovo. A gente quebrou a casca. Então, a função de proteína, a estrutura que o ovo tinha na casca não é mais a mesma que ela tem agora, ok? Primeiro exemplo, irreversível. O segundo exemplo, reversível, é o leite, por exemplo. O leite, se você deixar lá, ele vai, por um tempo, acontecer uma oxidação, mas depois ele pode voltar. E o terceiro, mas não menos importante exemplo, é a febre. A febre é literalmente o nosso corpo manifestando pra gente que alguma coisa do nosso corpo mudou, porque as células do nosso corpo, que são compostas também de proteína, essas enzimas também, elas não estão funcionando muito bem e para isso estão elevando a nossa temperatura. Lembrando que a febre é reversível, né? A gente tá com febre não para sempre, depois a gente se cuida e a gente volta. E isso significa que as proteínas do nosso corpo também voltam. Mas a febre é uma sinalização de mudança daí da estrutura das proteínas que compõem o nosso corpo. Falando de proteína também, quando a gente fala de proteína, é muito importante a gente falar de enzima. As enzimas têm um papel muito importante no nosso corpo, porque elas reduzem a energia de ativação de reações químicas. Então, uma reação química que duraria um longo tempo, quando a gente tem a enzima, essa reação pode ocorrer de uma maneira muito mais fácil. A enzima, elas ocorrem por um processo de chave e fechadura, ou seja, elas têm uma especificidade muito grande. Não é qualquer substrato que vai encontrar com essa enzima, ela tem o encaixe certo. Ela vai encaixar no sítio ativo, vai fazer o que tinha que fazer e vai gerar o produto dessa reação química. Então, as enzimas são importantes porque elas diminuem a energia de ativação nas reações químicas do nosso corpo. Deu para entender tudo? Ok, agora vamos falar de sistema imune. Quando a gente fala de sistema imune, a gente tem que saber, primeira coisa que a gente tem que saber diferenciar são os antígenos e os anticorpos. Antígeno é o corpo estranho, então qualquer corpo estranho no nosso corpo é chamado de antígeno. Ele pode ser um pelo de cachorro, ele pode ser um ácaro, ele pode ser qualquer coisa. E anticorpos são as estruturas do nosso corpo que vão lutar contra esse corpo estranho. E quando esse corpo estranho tem contato com a nossa pele, a gente tem as reações do nosso corpo, que pode ser uma alergia, por exemplo, pode ser um espirro, pode ser uma tossida. Essas reações, a gente pode diferi-las em 2 tipos. A gente tem a resposta primária e a resposta secundária. Normalmente, a resposta primária é quando o antígeno é novo. Ela é um pouco mais lenta, ela é mais demorada e é a reação inicial. Já a resposta secundária é quando provavelmente essa célula já tem uma memória imune e ela já reconhece esse antígeno. Então, essa reação ela vai ser muito mais rápida e muito mais eficaz, ok? Então, vai evitar a doença, tá bom? E além do sistema imune, a gente pode diferenciar ele em sistema humoral e celular. O sistema humoral, quem vai trabalhar é o linfócito B. E o celular, quem vai trabalhar é o linfócito T. No humoral, o linfócito B ele vai produzir o anticorpo. Produzir o anticorpo vai fazer a fagocitose desse corpo estranho que tá dentro da gente. Já no imunicelular, o linfócito T, ele vai reconhecer o antígeno e destruir a célula, ok? Pelo CD4 e o CD8. Além disso tudo, a gente tem a vacina e o soro, que é importante a gente diferenciar, já que a vacina é uma imunização ativa e ela não é um tratamento, tá? Ela é para uma prevenção, então ela é uma profilaxia.
Na vacina, a gente tá aplicando o antígeno dentro do nosso corpo e esse antígeno vai fazer com que o nosso corpo produza o anticorpo. Já no soro, ela é uma imunização passiva, em que quando a gente tá tomando soro, a gente já tá recebendo ali os anticorpos prontos, ok? O nosso corpo não tem que produzir anticorpo, a gente tá recebendo o anticorpo. E daí sim o soro serve para um tratamento e não para profilaxia, ok? Então, por exemplo, veneno de algum bicho, de escorpião, de cobra, com certeza é um soro. Agora, se você quer prevenir uma doença sexualmente transmitível, por exemplo, ou até mesmo Covid, qualquer doença que seja, daí sim é a vacina. Então, essa é a diferença das duas coisas, ok? Agora, para finalizar, a gente tem os ácidos nucleicos. A gente tem dois tipos de ácidos nucleicos. O primeiro é o DNA e o segundo é o RNA. O DNA ele é mais estável porque ele é formado de uma fita dupla e ele tem o poder de carregar essa informação por mais tempo. Já o RNA ele é menos estável, ele é mais simples, ele é só uma fita, não é dupla. Então a gente tem essas diferenças. Todos os ácidos nucleicos, né, eles são formados por nucleotídeo. Eles nada mais são que a junção de três coisas. Primeiro, fosfato, pentose e base nitrogenada. A pentose, ela é importante. Por quê? Porque se ela faz uma ligação só com o hidrogênio, ela é a desoxirribose. Então, é o DNA. Se ela faz uma ligação com oxigênio e hidrogênio, ou seja, OH, ela faz uma ligação com a ribose. Então, ele é o RNA. Então, isso é importante a gente saber diferenciar também, ok? Agora, falando das bases nitrogenadas, que são as mais importantes, vamos dizer assim, a gente tem 5 tipos de bases nitrogenadas. Lembrando que a timina é só para DNA e a uracila é só para RNA. Ok? A gente divide essas bases nitrogenadas em dois tipos. As púricas, que elas têm 2 anéis, e as pirimidinas, que tem apenas um anel. As púricas é apenas a adenina e a guanina. Então, lembra, água pura. As púricas é a adenina e a guanina, 2 anéis. As pirimidinas são a citosina, a timina e a uracila. E aí, uma coisa que a gente tem que saber com toda certeza é ATCG. ATCG. O que é isso? Gente, adenina vai com timina, guamina vai com citosina, DNA. Se for RNA, adenina vai com uracila e citosina sempre com guanina, ok? Então, ATCG, ATCG, adenina, timina, o guanina com citosina, DNA. Ou RNA, adenina com uracila e guanina com citosina, ok? Água pura, púricas é a adenina e guanina, 2 anéis, e as piriminidas são a citosina, uracila e timina, ok? Aí agora falando do DNA, a gente tem lá a fita dupla de DNA, elas fazem ligação fosfodiéster. E entre as bases nitrogenadas, a gente tem a ligação de hidrogênio, tá? O A com T fazem 2 ligações e o C com G fazem 3 ligações. E a ligação fosfodiéster é sempre 5,3, 5,3, ou seja, o carbono 5 vai se ligar com o carbono 3 e o carbono 3 vai se ligar com o carbono 5. Isso é super importante a gente saber também, ok? E a gente tem a relação de Chargaff, que é muito importante também. Gente, no nosso corpo a gente tem que ter 100% do nosso DNA. Então, se eu tenho 30% de adenina, eu tenho que ter 30% de timina, ok? 30, 30, já deu 60, falta 40. Então, eu tenho que ter 20 de citosina e 20 de guanina. Pronto, acabou. Já compus a minha célula de DNA. É isso. Eu espero que tenha dado para entender. É bastante coisa, mas na hora que a gente estuda fica fácil. E então agora vamos pular para biologia da Aline, que eu acho que tá um pouco mais fácil.
E como é questão teste, vai ter meio que lá os nomezinhos chatos que a gente tem que decorar, né? Mas não tem, que vai falar. Mas vamos lá. A gente tá falando aqui de relações ecológicas. Primeiro vamos falar de relações intraespecíficas. Intra é dentro, ou seja, de mesma espécie, ok? Primeiro, as harmônicas e as desarmônicas. As harmônicas, a gente tem só duas. Primeiro são as sociedades. As sociedades, elas têm divisão de trabalho, então elas vão trabalhar para se ajudar. Elas são harmônicas, tá? Então é mais, mais. E elas são separadas fisicamente. Por exemplo, uma sociedade de abelhas, ok? Elas trabalham juntos, uma sociedade de formigas, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Isso normalmente acontece em insetos, tá? Já nas colônias, elas também vão ter divisão de trabalho, essas coisas, só que eles são unidos fisicamente, eles não vivem separados. Se eu tirar um, todo o resto morre. Então essa é a principal diferença. Nas intraespecíficas, nas desarmônicas, a gente só tem duas. Primeiro é a competição, que é disputa por recurso, eu tô lutando, preciso de comida, enfim, normal. Os dois saem prejudicados, tá? Então é menos, porque mesmo aquele que ganhou o alimento ou aquele que ganhou o lugar, ele vai ter ralado muito e muitas vezes ele pode ter se machucado. Então vai dar um problema também pra ele, ok? Ele acaba ganhando, mas ele também perde um pouco. E a outra pessoa também sai totalmente, né, ali complicado. E daí a gente tem o canibalismo. O canibalismo, ele pode acontecer por vários motivos. Pode ser por estresse, pode ser mesmo por falta de comida e eu vou simplesmente matar porque eu preciso comer. Algumas coisas também podem influenciar o canibalismo, mas é quando eu mato e eu como alguém da mesma espécie que a minha, ok? Agora vamos falar da interespecífica. As interespecíficas, elas acontecem em diferentes espécies, de várias espécies, ok? Não precisa ser da mesma espécie. Vamos falar das positivas. Primeiro a gente tem a protocooperação. Protocooperação ou mutualismo facultativo. Ela não exige a presença permanente, é quando eu faço alguma coisa e tô ajudando essa pessoa. Um exemplo principal que eu sempre gosto de dar é o do jacaré, que ele fica com a boca aberta, vem o mosquito para se alimentar. O mosquito tá ganhando alimento do dente do jacaré e o jacaré também tá se alimentando, tá tendo ali seus dentes minimamente limpos, né? Então, como se fosse uma limpeza dentária. O jacaré tá ganhando e o mosquitinho também. Mas se o mosquitinho não se alimentar do jacaré, o mosquitinho não vai morrer. O mosquitinho não, o passarinho. E se o passarinho não vier comer o dentinho da sujeirinha do jacaré, o jacaré também não vai morrer. Então, é facultativo, ok? E daí a gente tem o mutualismo obrigatório daí, que é quando a gente também tem as trocas de benefícios, mas aí eles não podem ser separados, porque se separar, morreu. Por exemplo, os líquens, tá? Os musgos não vivem sem as algas, e as algas não vivem sem os fungos. Então, é um mutualismo obrigatório que eu não consigo separar. Aí a gente tem o comensalismo. O comensalismo pode ser positivo para um, mas pode ser neutro para outro, tá? O comensalismo é também uma maneira de mutualismo, só que o comensalismo vem de comer. Então, é a busca por alimento. E daí a gente tem o inquilinismo, que também é uma das vertentes do mutualismo, só que daí é por... Inquilinismo é por... Vem de inquilino, gente, é por casa, tá? Então, por exemplo, o passarinho que monta o seu ninho na árvore. Pra árvore, aquilo não vai atrapalhar nada na vida da árvore, no crescimento da árvore. E pro passarinho, aquilo tá sendo super positivo. Então, é o inquilinismo, ok? E daí a gente tem o epifitismo, que também é um pouco mais raro de cair nos vestibulares, nas provas, mas é quando uma árvore, uma planta, né, vai crescer no tronco de outra. Mesma coisa que o inquilinismo, é positivo para uma e neutro para outra. Um exemplo muito nítido que a gente tem do epifitismo é as orquídeas. As orquídeas, elas tendem a crescer nos troncos de outras árvores. Para a orquídea, isso é bom, porque ela consegue atingir alturas maiores e aí sim conseguir fazer fotossíntese. E para a árvore que ela tá no tronco, é neutro, tanto faz, ok? Essas são as relações harmônicas. Então, a gente tem protocooperação, mutualismo, comensalismo, epifitismo, inquilinismo, e é isso.
E agora vamos para as desarmônicas. Desarmônicas, primeiro é o predatismo, nem tem como falar, é a presa e o predador. Para predador isso é positivo, para presa isso é negativo. Daí a gente tem o parasitismo. O parasitismo ele é positivo para o parasita e negativo para o ser que está sendo parasitado. Gente, isso é básico. O parasita ele vive sobre ou dentro dessa pessoa ou desse organismo e ele não necessariamente tem a intenção de matar, mas para essa outra pessoa, para esse outro ser vai ser negativo, ok? Aí a gente tem a competição, igual a gente tinha no intraespecífico, que é disputas por recursos no meio ambiente, seja por território, ambiente, alimento, qualquer coisa, já é competição, é um dos que mais acontecem nas florestas e nas cadeias tróficas, tá? E daí a gente tem o amensalismo. O amensalismo, gente, é prejudicar o outro sem intenção. É um pouco complicado eu falar assim, vocês não devem estar entendendo muito bem. Mas é quando eu tenho, por exemplo, um fungo e sem querer ele libera um veneno. Esse veneno, por exemplo, que ele libera, vai inibir o crescimento das gramíneas em que ele tá. Então, isso é o amensalismo. Ele liberou esse veneno, mas ele não quer matar, até porque ele não vai tirar vantagem com isso, com essas gramíneas morrendo, ok? Diferente da antibiose. A antibiose é quando eu solto um veneno ou alguma outra coisa que seja, mas eu tenho a intenção de prejudicar porque eu acabo me fortalecendo. Um exemplo desses são as bactérias e os fungos. Quando a gente faz, por exemplo, experimento, a gente coloca lá, a gente analisa lá as bactérias e os fungos. As bactérias, elas podem ser que elas projetem, né, um veneno nesses fungos e esses fungos vão acabar morrendo, mas aí elas vão tirar vantagem porque elas vão ter mais espaço, elas podem se alimentar desses fungos. Então, a diferença do amensalismo para antibiose é que o amensalismo é neutro para esse ser e negativo para o outro que morreu. Já a antibiose é positivo para um ser e negativo para o outro que morreu, ok? E por último, mas não menos importante, a gente tem o esclavagismo. O esclavagismo, gente, vem da palavra escravo mesmo. É quando uma espécie se aproveita do trabalho da outra. É basicamente aquela historinha que a gente tem da cigarra e da formiga. É literalmente isso, é o aproveitamento do trabalho de uma outra espécie. É positivo para essa espécie que aproveita, mas é negativo para essa espécie que foi feita de escravo, ok? Então, as relações negativas a gente tem esclavagismo, amensalismo, competição, parasitismo e predação, ok? E agora, a gente falando sobre sucessão ecológica, isso é super fácil também, mas eu vou explicar para vocês. Pra gente ter uma árvore do tamanho que é a Mata Atlântica, por exemplo, uma árvore não, uma floresta grande assim, que tem a fauna e a flora todas funcionando bem, já tem as cadeias tróficas todas divididas, a gente tem que passar por uns níveis de crescimento dessas florestas, de qualquer coisa que acontece na vida. E aí a gente separa essa sucessão ecológica, esse crescimento, né, dessa floresta ou desse espaço verde em três. Primeiro é a ecese. A ecese, gente, são as primeiras coisas que vão surgindo nesse ambiente, tá bom? Então, são as graminhas, são os líquens, são os musgos, as coisinhas bem básicas, ok? Depois a gente tem a série. A série é quando a gente tem a fase ou as espécies intermediária ali. Então, a gente começa a ter uns arbustos, umas árvores de médio porte. A gente começa a ter atividade decompositora, começa a ter o sombreamento, alguns animais maiores. E por último, a gente tem o clímax. O clímax é quando a gente tem uma comunidade estabelecida com resiliência. O que é isso? Isso é quando a gente já tem um sombreamento, as cadeias tróficas estão funcionando todas lá, a gente tem atividade decompositora, a gente tem atividade fotossintetizante, a gente tem tudo isso funcionando de uma maneira já de ecossistema, de biodiversidade, ok? Então, ecese, série e clímax. Aí a gente pode dividir essa sucessão em primária e secundária. Primária é um local que nunca foi habitado antes. Então, por exemplo, uma rocha vulcânica, alguma coisa assim.
ok? Ela vai ser muito mais difícil para criar ali, ela vai ser mais demorada. E aí que a gente tem a primeira presença dos líquens, demora um tempo para começar, daí a série, aí depois o clímax, então é uma evolução mais lenta. Já a sucessão secundária é quando a gente tem um ambiente que já tinha plantação ou já tinha espécies algum dia, então pode ser, por exemplo, um desmatamento, a gente vai ter uma sucessão secundária, porque ali tinha uma floresta, não teve mais. Só que aí a gente vai começar a ter a presença de gramíneas e esse espaço verde vai voltar a ser um espaço verde com resiliência, né? E daí a gente tem as gramíneas, é um processo um pouco mais rápido do que a sucessão primária, ok? E, gente, pra gente saber mais ou menos, não tem que saber disso, mas só por uma curiosidade, a sucessão ela é formada por normalmente os líquens, daí vem os musgos, daí as samambaias e daí as gramíneas. Depois das gramíneas a gente tem as árvores de grande porte, arbustos e essas coisas. Gente, é isso. Eu espero que tenha dado pra entender. A matéria de biologia tá bem gostosa e a gente vai tirar 10 na prova, então é isso. Beijos!